Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos nessa manhã aqui para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. E não se esqueça, estamos iniciando nosso podcast Shekinah, a palavra que edifica. Gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso patrocinador, Ponte do Cartucho, nosso parceiro em toda e qualquer situação. Então nós vamos dar início aqui com a Palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3. Vai falar sobre a união com Cristo glorificado. Nós precisamos desfrutar desse Cristo sabendo da realidade e de como realmente Ele é. Nós não podemos viver somente de uma forma rasa, como aquele evangelho que foi pregado para nós há 20, 30 anos atrás. Que era só entregar a vida para Jesus que a gente ia para o céu. Bênção, isso é maravilhoso, ouvir e receber essa bênção de Deus. Só que Deus tem algo a mais para nós. Ele quer continuar derramando essa bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os projetos e propósitos do nosso coração. Então, para que isso aconteça de forma completa, nós precisamos alcançar a maturidade. Então, eu vou compartilhar alguns versículos aqui e gostaria que depois você meditasse sobre esses versículos e enviasse para os seus amigos. E desde já eu vou te pedir que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações ou os vídeos que nós vamos estar postando aqui da palavra que edifica. Então vamos lá, Palavra de Deus, capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Fala assim, ó. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus está. Então a primeira realidade que nós precisamos ter é que Jesus foi ressuscitado e que a realidade de vida nossa não é correr atrás somente de bênçãos materiais ou realizar ações ou propósitos do nosso coração relacionados com as coisas do dia a dia, como adquirir uma casa, um carro, se formar numa faculdade, ter um bom emprego. Isso tudo faz parte da bênção de Deus. Mas a palavra de Deus está nos ensinando aqui a pensar e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então esse versículo aqui já vai nos dar um norte como nós devemos nos portar. Mas para que isso aconteça, do versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo ele vem nos aconselhar como fazer para que possamos pensar nas coisas lá do alto. Então toma posse disso em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim, ó, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão e longanimidade. Então repare que aqui vem um monte de bênçãos sobre a nossa vida através do Espírito Santo. Então fala para revestirmos como eleitos de Deus, ou seja, santos, separados. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem nos chamou. E agora ele nos chama de santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, ou seja, essa palavra misericórdia, ela precisa estar entranhada em nós. Depois vem falar de bondade. Então não deixe que o mal roube a sua bondade. Mude quem você é. Então continue sendo essa pessoa maravilhosa, essa pessoa compreensiva, essa pessoa que mesmo sendo traída ou injustiçada por outras pessoas, não deixe se desviar do caminho que é Jesus, mas permaneça fazendo bondade para as pessoas. De humildade. Independente da posição que você ocupa em meio à sociedade, a casa que você mora, a função que você exerce na sociedade, isso não pode tirar de você a qualidade de ser chamado e escolhido de Deus, ou seja, filho de Deus. Não permita que a soberba venha arrancar esses atributos do seu coração. Se você permitir que essa humildade seja arrancada, você vai tratar as outras pessoas, ou talvez até pessoas menos favorecidas que você, ou menos esforçadas, você vai tratar elas com desprezo, vai tratar elas de forma áspera, não vai tratar com amor, não vai tratar com igualdade, você vai olhar para ela com um olhar de superioridade, você vai responder ela de qualquer maneira, você não vai dar a atenção que ela precisa. E quando você faz isso, você está anulando duas coisas muito importantes na vida de um cristão. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando você começa a tratar essas pessoas, você já está sinalizando no mundo espiritual, né, que esse Deus não é o seu Deus. A segunda parte, o segundo grande mandamento, fala assim: amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então, ou seja, você também vai estar anulando isso. Primeiro, você vai estar sinalizando que você não se ama porque você está tratando o seu semelhante de modo desigual, de modo humilhante, tratando ele como se ele não tivesse valor perante Deus ou se ele não fosse para Deus como você é, como eu sou. Então, todos nós perante Deus, independente da nossa função, da conta bancária, do bairro que nós moramos, do que nós temos de sonho no coração, nós temos a mesma importância para Deus. Então essa questão de humildade é muito importante. Depois fala de mansidão. O que é ser manso? Manso, irmãos, não é aquela pessoa
que não se posiciona, não se manifesta, não expressa o que está sentindo, não é isso. Manso, mesmo que você precisa ser firme, você não perde as características de Cristo. Você vai continuar tendo Cristo, mas você vai ser firme. Então, se você precisar de exortar uma pessoa, você vai exortar em amor, mas com firmeza. Então, essa mansidão que a palavra de Deus fala é isso. Quando eu faço uma exortação a uma pessoa, eu espero que o Espírito Santo toque nela, que ela reconheça o caminho que ela está tomando errado, que ela volte para o Senhor. E que isso não muda o meu estado com ela. Estado de amor, de afeto, de carinho. A forma que eu estou tratando com ela é uma forma de cuidado e não de humilhação. Então essa mansidão está relacionada com isso. Longanimidade. Essa palavra é como se fosse a resiliência. Ser longânimo. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, pessoas que trabalham com você, estudam com você, vai te provocar, vai tentar te humilhar, vai tentar te tirar do sério. E você precisa ser longânimo. Você não precisa entrar nessa onda. Você não precisa se deixar levar por aquele momento ali de humilhação ou de provocação, né? Nós sabemos que na vida hoje é tão corrida e hoje a gente quase não tem tempo para parar e refletir sobre aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem falado conosco, com o nosso coração, falado através da igreja, através dos irmãos. E é tão corrido. Quando acaba um culto, passa um pouquinho e já está na hora de chegar no outro culto. Então, as pessoas não estão tendo tempo de desfrutar daquilo que Deus tem dispensado sobre a igreja. Então você precisa entender que a igreja e a sua casa é uma relação muito grande. É como se você estivesse indo a um grande mercado ou supermercado, fazendo as compras para abastecer o seu armário. Então quando você vai, ouve a palavra de Deus e volta para casa, você está abastecendo o seu armário. Então todas as vezes que o Espírito Santo de Deus precisar de usar alguma coisa, ele sabe onde tem e o que tem para usar na sua vida. É a mesma coisa quando nós vamos no mercado. Quando você vai fazer um almoço, você sabe os ingredientes que tem, que você precisa e onde estão e como vão ser usados. Então é dessa forma que nós precisamos entender isso. Então essa longanimidade é isso, permitir que o Espírito Santo de Deus realmente tenha o domínio sobre a nossa vida, o controle sobre a nossa vida, e realmente ele possa nos tocar, que nós possamos realmente ser sensíveis ao toque do Espírito Santo. Por que nós estamos falando isso aqui do versículo 12? Então o que nós falamos é bastante coisa, mas poderíamos falar ainda mais. Mas para que o vídeo não fique tão longo, vamos passar para o próximo versículo. Aí fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Por que suportai? Porque cada um de nós somos diferentes um do outro. Ou seja, cada um de nós é diferente um do outro. Então a forma que eu penso não é a mesma que você pensa é diferente do irmão que você trabalha, ou que você estuda, ou que você congrega. Então suportar as diferenças, as dificuldades, o nível de espiritualidade que essa pessoa tem, o nível de maturidade com a palavra de Deus que ela tem, o nível de prova que ela já passou com Deus. Então essas coisas fazem diferença. Então muitas das vezes, os nossos irmãos mais novos, aqueles que têm menos experiência com Deus, eles estão mais sujeitos a cometerem erros e até injustiça para conosco. Então quando fala suportar, irmão, é oferecer outra face, né? O que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7. Se tiver aquilo do lado de uma face, ofereça a outra. Então isso não é de uma forma literária. Aqui a gente está fazendo uma analogia. Então se a pessoa me maltrata, eu vou tratar ela com bondade, com misericórdia, com longanimidade. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, ou seja, aqui também está falando, olha, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, então da mesma forma que eu libero o perdão, a pessoa que eu estou liberando perdão, ela também tem que liberar o perdão para mim. Ou seja, precisamos nos perdoar. Não pode ter atrito no meu coração e nem do meu irmão. Por quê? Se tem essa ranhura, é porque eu tenho uma ferida. Essa ferida ainda não foi curada. Então todas as vezes que tocar nesse assunto, isso vai trazer um sentimento. Que sentimento que é esse? Muitas das vezes, dependendo da maturidade do irmão, de vingança, de desânimo, sentimento de paralisação, sentimento de desistir. Então, por isso que precisa haver esse pedido de perdão e realmente haver esse perdão. E quando nós falamos de perdão, irmãos, perdão é questão de decisão. O irmão pode me provocar e eu ficar irado. A palavra fala, irei-vos e não pequei-vos. Então eu irei, fiquei nervoso ali, mas eu não pequei. E aí o que vai acontecer? Eu vou lá e perdoo esse irmão. Eu oro, Deus, me dê graça suficiente para perdoar esse irmão. Então eu tomei uma posição de perdoar o irmão. Mas o meu coração ainda está entristecido, está com raiva dessa situação. Aí eu preciso de um milagre. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós, como homens, né, como mulheres,
A nossa função nesse momento é tomar a atitude de abrir a nossa boca e expressar o que o nosso coração está cheio. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, eu peço perdão a Deus, peço ao Senhor para que venha me limpar, não venha ficar nenhum tipo de sentimento para me perdoar esse irmão. E eu vou estar apto para continuar a minha caminhada. E aí a palavra do Senhor pega e fala assim, ó, e isso é mutuamente, tanto eu quanto o irmão que sofreu a injusta agressão, né? Porque pode ter sido eu que possa ter ofendido esse irmão, ou ele pode ter me ofendido. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão de perdoar, ou o irmão tomou essa decisão, independente do sentimento que está ainda no meu coração, eu preciso de um milagre de Deus, preciso que o Espírito Santo de Deus venha até mim e realmente me limpe, me transforme, porque a palavra de Deus, nós já falamos isso aqui diversas vezes, né? A palavra de Deus fala que aquele que começou boa obra há de completá-la. Então, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter essa sensibilidade para com Deus. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então repare que novamente Paulo está nos orientando, né? Se você tem queixa contra um irmão, perdoa. Pare de ficar valorizando ou supervalorizando uma situação. Às vezes o irmão falou com você algo, se expressou de forma de uma forma que não gostaria de ter expressado, ou falou uma coisa, você entendeu outra. Não fique alimentando esse sentimento de vingança, de ira, de revolta. Não fique compartilhando isso com outros irmãos, contaminando outros irmãos, né? Isso é como uma erva daninha. Você vai matando a fé das pessoas, você vai causando dano à vida das pessoas, vai causando dano à família das pessoas. E outra, você vai se afastando da presença de Deus, porque você vai perder o prazer de estar junto com os irmãos. E daqui a pouquinho, quando passa essa situação, você vai começar a ser acusado pela sua própria consciência. Você vai ser acusado pelo inimigo de Deus. E como que você vai lidar com isso? Qual a maturidade em Deus você já tem para lidar com esse tipo de situação? Então, quando a palavra de Deus fala assim, ó, assim também perdoai-vos uns aos outros. Então, irmãos, isso aqui é uma mão de via dupla. Nós precisamos estar sempre perdoando, sempre considerando as situações. Eu costumo dizer o seguinte, todas as vezes que acontecer algo assim, de forma negativa na sua vida, faça uma reflexão assim. É melhor eu ter esse irmão que está nessa situação de estar como um irmão problemático, ou de não ter esse irmão do meu lado. De eu estar lutando, de eu estar orando para que ele venha se converter. Esse processo já passou e hoje ele está conosco. Então ele está em um estado. Estado muda. Não estou dizendo que ele é essa pessoa difícil de lidar, uma pessoa rancorosa, não é isso. Ele está passando por um estado. Então é muito mais fácil a gente trabalhar na vida desse irmão do que ganhar uma pessoa lá fora. Então por isso perdoar mutuamente. Então o nosso coração ele não pode ter espaço nenhum para ter raiva, para ter inveja, para perseguir o irmão, para fazer fofoca do nome do irmão, para contaminar a igreja. Então nós precisamos ter esse nível de sabedoria. Versículo 14 fala assim, ó, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, irmão, só é possível você ter uma vida com realidade com Deus, servindo a Cristo, sendo separado como santo, você se tornar uma pessoa irrepreensível, você pensar nas coisas lá do alto, só de uma forma. Olha aqui o que a palavra de Deus está falando, olha. Acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é o amor, irmãos? A palavra de Deus fala assim, olha, Deus é amor. Então, ou seja, se esse amor está em mim, eu vou conseguir superar todas essas adversidades. Eu vou me tornar uma pessoa mais resiliente, eu vou ter ciência e sabedoria do que eu estou vivendo, o que eu estou passando, por que o Senhor está permitindo tal situação, por que aconteceu tal situação na minha vida. Seja uma situação boa, né, muito boa, ou uma situação ruim, que nós julgamos ruim a princípio. Na verdade, às vezes, na maioria das vezes, são situações que o Senhor permite para que nós possamos amadurecer e realmente fazer prova deste amor. Porque o amor tudo espera, o amor tudo suporta, né? Então, esse é o Deus que nós servimos. Então, é o vínculo da perfeição. Você quer ser uma pessoa perfeita? Como o Senhor diz, seja perfeito como eu sou perfeito. O que é isso? É manter este amor, é manter essa comunhão com Deus. Como que eu faço isso? Deus me deu algumas ferramentas. Deus deu algumas ferramentas para você. Deus dispensou isso sobre a igreja. Quais são elas? Oração, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, orar sem cessar, buscar a presença do Senhor, fazer a obra de Deus, congregar, usar dos dons que Deus derramou sobre a sua vida. Então toma posse de tudo isso, e isso é um conjunto de coisas. Congregar, você precisa tomar a atitude de sair de casa e ir para a igreja. Você vai ter contato com o irmão, vai trocar experiência, vai ouvir testemunhos, vai contar testemunhos. Então Deus é contigo. E isso é amor. Quando você compartilha a experiência com o irmão,
você está o quê? Compartilhando o amor de Deus para com ele. Como Deus te sustentou em amor numa situação de dificuldade. E esse eu compartilhar com outro irmão vai gerar vida e assim nós vamos multiplicar o amor de Deus no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, e essa palavra vai até aos confins da terra. E nós vamos estar cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, essa responsabilidade, esta bênção está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós precisamos fazer isso. E aí você vira e fala assim nesta manhã: bispo, eu sirvo o Senhor, vou à igreja, mas eu não sei nada disso que o Senhor está falando. Eu já até ouvi uma coisa ou outra. Como que eu faço para que isso realmente se torne uma realidade na minha vida? Porque uma verdade, meu irmão, isso aqui é a verdade. Isso é um fato. Contra fato é um argumento. Só o que acontece? Há um processo entre essa verdade se tornar realidade. Isso precisa ser praticado para ser a sua realidade de vida. Então, quando você permite que outras pessoas cuidem de você, o seu pastor, o seu líder espiritual, o seu irmão mais velho, essas coisas espirituais ficam mais fáceis de viver, ficam mais fáceis de suportar. Então, o meu conselho para você nessa manhã: se você, por um motivo ou outro, não observou isso no decorrer da sua caminhada da fé e não perdoou o irmão e afastou da igreja, ou o irmão não te perdoou e assim mesmo você afastou da igreja, volte, venha congregar novamente conosco. Nós estamos aqui de braços abertos, te esperando, te aguardando, para cuidar de você, para curar essas feridas. O seu coração não pode ter feridas. Você não pode lembrar de um irmão e só lembrar de coisa ruim. Ah, o irmão fez isso comigo, o irmão fez aquilo outro com outro irmão. Tá, mas de repente esse irmão que fez, ele estava passando por um processo. E talvez hoje já até tenha passado desse período de tratamento, já é uma nova pessoa. A palavra de Deus fala que Cristo faz nova todas as coisas. Então não abra mão que Cristo venha fazer isso na sua vida, te transformar numa nova pessoa. Então venha para que nós possamos cuidar de você. Nós te amamos em Cristo Jesus, temos orado em favor da sua vida, da sua família, para que os sonhos e projetos do seu coração possam se tornar uma realidade. Mas sem estar servindo a Deus, irmãos, não estou dizendo que você não vai alcançar essas bênçãos que você deseja. Sim, vai alcançar. Mas de repente você não vai conseguir desfrutar delas de forma plena, de forma a qual o Senhor te chamou para desfrutar. Então venha para que você possa ser cuidado e aprender a lidar em toda e qualquer situação. Esses dias nós vemos um versículo aqui de Paulo, que ele fala assim: olha, tanto aprendi a ser humilhado quanto exaltado. Então, ou seja, eu preciso ter a realidade de que quando uma pessoa me ofende, me humilha, tenta me machucar, eu preciso entender que há alguém por trás de mim que cuida de mim, que cuida da minha família. E esse alguém é o próprio Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Então tem situações que Ele permite para que nós venhamos crescer e amadurecer no Senhor. Versículo 15 fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração. Então, ou seja, irmãos, qual que vai nos dar direcionamento? Vai ser a paz de Cristo. O que é paz, irmãos? Ainda que eu esteja em meio a uma tempestade, eu ainda estou em paz. Um exemplo que o Senhor nos deu é um determinado momento que Ele manda os discípulos sair de uma margem para outra num barco. E nessa travessia há um grande temporal, há uma grande tempestade, vento, chuva, e os discípulos desesperados, gritando, apavorados, com medo do barco afundar. E o que Jesus estava fazendo neste momento? Deitado, dormindo. Essa é a situação de ter paz, essa é a situação de confiar no Senhor. O mundo pode estar caindo do seu lado, mas se você estiver com Jesus, Jesus estiver neste barco, fique tranquilo. Já Ele vai manifestar o poder e a graça dele. Ele começa a lidar com a situação da tempestade falando assim: ó homens de pequena fé. Então, irmãos, isso não é a crítica de Jesus, isso é um elogio. Ainda assim, mesmo apavorado, com medos da tempestade, eles invocaram o Senhor Jesus, chamaram, clamaram o Senhor Jesus para que viesse acalmar aquela tempestade, livrá-los deste barco afundar. Ou seja, muitas das vezes você está passando por dificuldade, você clama por tudo e qualquer coisa, pede ajuda para qualquer pessoa, só não pede para Jesus. Então muda esse quadro. O nosso refúgio é Cristo. Quem vai nos socorrer de toda e qualquer situação é Cristo. Então qualquer situação, seja ela qual for que você esteja passando, clame por Jesus, Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Então essa paz que fala aqui, que seja o árbitro entre o vosso coração. Então, você tem tido paz para desfrutar daquilo que Deus te deu, do seu trabalho? Como que você tem visto o seu trabalho? Como bênção ou como maldição? Como você tem visto a sua família? Como bênção ou como maldição? Então são perguntas que você vai fazer que a Bíblia vai responder para você. E continua dizendo assim, ó: a qual também foste chamado em um só corpo,
e sedes agradecidos. Ou seja, todos nós somos chamados em um só corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus que criou todas as coisas. Então nós precisamos ter isso como discernimento e servir o Senhor com sabedoria, com intrepidez, com ousadia, porque nós estamos na igreja. A igreja, o inimigo não pode tocar na igreja. Quando nós estamos congregando, reunindo com o Senhor, nós estamos guardados pela palavra, nós estamos sendo vigiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos sendo equipados todos os dias com a armadura lá de Efésios 6, né? Então nós não podemos esquecer essas coisas. A alegria do Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos dá paz. Então nós não podemos abrir mão dessas coisas. E lembra disso aqui, ó, em um só corpo, e seres agradecidos. Irmãos, então agradeça todos os dias, né? Então uma oração que eu gosto de fazer pela manhã todos os dias. Senhor, me dê graça de permanecer na tua presença. Então isso é um dos pedidos que eu peço a Deus, porque nós somos falhos. O segundo, Senhor, que eu seja grato por tudo que o Senhor tem feito, ó, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida e na minha família. Então, esses são um dos princípios que eu tento seguir todos os dias. São as orações que eu faço pela manhã, né? Depois fala, Deus, me dê graça de desfrutar da tua presença durante esse dia. Depois, Deus, me dê graça de pregar o evangelho, me dá oportunidade, me dá palavra, me dá sabedoria. E assim nós vamos rompendo cada dia de fé em fé. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo precisa habitar em nós de forma ricamente, ou seja, poderosamente. Irmãos, a palavra de Deus que você desfruta, que você ouve, não é para você guardar só para você. É para que você possa desfrutar com outras pessoas, ensinar, instruir outras pessoas como servir a Cristo. Você não é o Mar Morto. O Mar Morto só recebe, não é igual o Rio Jordão. Está mandando água para todo mundo, peixe, né, alimentação ali para os pescadores. O Mar Morto só recebe, tanto é que lá nem vida tem. Tamanho é a quantidade de sal que tem naquela água. Então não tem como gerar vida. E aqui fala assim, olha. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ou seja, nós estamos sendo instruídos em toda a sabedoria. Lembra de Salomão? Qual foi o pedido que Salomão fez para Deus? Ele não pediu riqueza, ele pediu ter o quê? Sabedoria. E quando a gente pega o livro de Provérbios para ler, você vai ver quanta sabedoria aquele homem desfrutou. Como foi um homem sábio, como aconselhou as pessoas. Então aqui fala a questão de mutuamente. Então não tem como nós desfrutarmos de sabedoria se nós não tivermos um viver de igrejar. Porque reunir em casa, orar em casa, ler a Bíblia em casa é muito fácil. Mas você lidar com pessoas e se tornar um com ela realmente, aconselhando, suportando, trabalhando isso conforme Deus quer, já não é tão fácil. Aí a palavra de Deus continua, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Irmãos, aqui eu quero deixar uma dica para você. Nós sabemos que os tempos hoje são outros de 20 anos atrás. Cuidado com o tipo de música que você tem colocado dentro da sua vida, dentro da sua casa. Cuidado com o tipo de música que os seus filhos têm ouvido. Principalmente os que são mais jovens, que ainda não têm uma personalidade formada. Se você pegar as músicas de hoje, os hits de hoje, são hits que têm levado as pessoas a viver uma vida afastada de Deus. A maioria deles. A maioria dessas músicas são consagradas a outros deuses. E às vezes você não tem discernimento, acha bonitinho, às vezes vê a menina, né, sua filhinha de 3, 4 anos dançando de uma forma sensual, acha bonitinho, isso não é bonito. Quando ela se tornar adolescente, ela não vai ter esses princípios bíblicos, cristãos, né, princípios aos quais você nunca deu um exemplo errado para ela, mas talvez a música, o artista que ela está vendo na televisão, né, hoje a gente tem tanta dificuldade de colocar um bom filme para ver com a família, porque a maioria deles tem o quê? Pornografia. Tem palavras malditas, né, maldizentes, atitudes, né, as baladas, os relacionamentos nos filmes, é algo que chega a assustar, é algo que parece ser normal, mas não é. Então nós precisamos tomar cuidado até com essa questão. E para que esse mal não entre até a sua casa, filtre, tenha comunhão com a sua família, ensine os seus filhos o caminho quando deve andar ainda quando é criança, para quando ele se tornar um adulto, ele não venha se desviar para o caminho mau. E continua aqui, ó. Então, como que nós vamos louvar a Deus se nós não estivermos juntos? Com salmos, hinos e cantos espirituais. Irmãos, e com gratidão em vosso coração. Ser grato por tudo que Cristo fez, irmão. Então, até mesmo a casa que Deus nos deu, o trabalho, os sonhos que foram realizados, é muito bom a gente ter essas coisas. Mas a primeira gratidão que eu te aconselho a ter é ser grato pelo que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Ele se entregou para que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada.
Ou seja, o homem não tinha comunhão com Deus. O homem não tinha comunhão de ir direto a Deus. Hoje não, hoje você tem essa liberdade em Cristo. Então seja grato pela morte e ressurreição do Senhor Jesus naquela cruz. Valorize isso. Não trate Cristo como se ele fosse qualquer pessoa. Não. Ele é o Filho de Deus. Ele é o unigênito. Ele é o primogênito. Então toma posse disso e desfrute disso. Você tem o privilégio de desfrutar do que há de melhor nessa terra, que é a presença de Deus. Quando você desfruta desta presença, as outras coisas vão correr atrás de você. Essas bênçãos que você sonha, esses sonhos que você quer realizar. Isso aí vai acontecer na hora que você assustar, você fala assim, aconteceu tão rápido que eu nem percebi. Não é que aconteceu rápido, é porque você está no tempo de Deus. Você está desfrutando das coisas de Deus. Você não está ansioso. Você não está deprimido. Você não está perdendo tempo com as coisas do passado. Você não está planejando as coisas do futuro. Você não está deixando de desfrutar das coisas do presente. Então, ou seja, você está vivendo o presente de Deus, chamado tempo. Então, a palavra de Deus lá em Cantares fala o quê? Há tempo para tudo. Tempo para semear, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para tudo. E quem tem o controle de todas as coisas, esse Deus ao qual nós servimos. Amém? Então toma posse aí desse segredo aí. Ser grato em vosso coração, não só da boca para fora. Então fale de Deus para as pessoas, mas não só aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te proporcionou, aquilo que Ele faz por você. Eu estou cansado de ouvir testemunho. Eu era usuário de droga. Eu era traficante. Eu era assaltante de banco. Tá, isso aí é passado. Deus fez tudo novo. Hoje você é filho de Deus. Fala dos atributos de Deus. Deus é amor. Deus nos dá sabedoria. Deus nos ama. Fala isso. Isso que vai edificar a vida das pessoas. O seu testemunho é importante? Sim. Mas não é para você viver baseado nele. Ele é para você evangelizar uma pessoa que está passando por algo semelhante. Não é para você se autopromover, para achar que você é melhor ou pior que as outras pessoas que estão na igreja. Cada um de nós que estamos na igreja temos uma história. E a maioria dela, ela vai se repetir. É uma história triste, é uma história que se você contar, as pessoas ficam padecidas. Elas começam a olhar para você com um olhar diferente. E aí daqui a pouquinho, esse olhar que no primeiro momento te gerou um acolhimento, daqui a pouco vai gerar em você um sentimento de rejeição. As pessoas podem olhar para você e falar, será que realmente ele mudou? O dia que você parar em algum aspecto, a pessoa pode pensar, será que realmente ele foi mudado? Será que ele foi transformado? Então, muito cuidado. Então, seja agradecido pelo aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Te transformou numa nova criatura. Te separou, te consagrou, te transformou em propriedade exclusiva dele. Então, não abra mão disso. Você é uma pessoa totalmente separada por Deus e para Ele. Amém? E o versículo 17, para nós encerrarmos aqui, fala assim, e tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando Ele graça ao Pai. Ou seja, irmãos, tudo que nós fazemos nessa terra, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Então, por isso que muitas das vezes a gente fala assim, olha, está abençoado em nome de Jesus, eu recebi essa bênção em nome de Jesus, tome posse em nome de Jesus. Nós estamos falando dessa forma porque isso é bíblico. Essa é a forma que o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja que estava em Colosso. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida hoje. Então, quando eu falo dessa forma, em nome do Senhor Jesus, gera autoridade. Então, Deus, quando olha para mim, falando dessa forma, Ele não enxerga os meus defeitos. Ele me vê lavado e remido pelo sangue de Jesus. Por isso que nós falamos dessa forma. Então, toma posse dessa palavra, medita nela, gasta um tempo. Não é uma palavra longa, é uma palavra curta para que você realmente possa desfrutar dela. Então, desfrute, fala com Deus, Deus, me dê realidade dessa palavra. E desde já quero te deixar um convite aqui. Hoje, sexta-feira, às 19h30, nós estamos numa campanha intitulada assim, Vivendo o Novo de Novo. Então, de repente, você já teve uma experiência com Deus há tantos anos atrás. E hoje é o dia de você viver o novo de novo, ou seja, o primeiro amor, Deus restaurar o primeiro amor, te curar, tirar todo o rancor do seu coração, todo o ódio, toda a decepção, todo o medo, toda a amargura que foi causada aí por alguém. Então, se permita ser curado, se permita ser transformado. Não estou falando de bênçãos materiais, isso é muito pequeno diante do que nós somos perante Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, estamos aqui para desfrutar do poder e da graça de Deus. Então, pega esse segredo aí e fala assim, Deus, seja comigo, me dê graça de viver isso que eu estou ouvindo nessa manhã. E venha hoje, às 19h30, com a sua família, com seus conhecidos, para que eles também possam ter essa oportunidade de desfrutar de uma vida espiritual para com Deus. Então, Deus vai estar com os céus abertos sobre este ministério nesta noite. Venha colher e desfrutar da sua bênção. Pedidos que você já fez há 10, 15, 20 anos que ainda não chegou. E Deus vai te entregar hoje. Eu te desafio. Vem para você tomar posse do que é seu por direito, que Jesus conquistou naquela cruz.
Meus irmãos, um forte abraço, uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. O final de semana está chegando aí. Que você possa ter o melhor final de semana da sua vida. Que as bênçãos de Deus realmente possam estar sobre você. Que você realmente possa desfrutar da presença desse Deus maravilhoso. É o que eu te desejo nessa manhã. Então feche seus olhos aí onde você estiver. E você talvez vai estar ouvindo essa palavra posteriormente. Quero orar sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus eu te louvo por este momento, Senhor. Momento ao qual nós desfrutamos de uma porção da Tua palavra. Te pedimos, Deus, sabedoria. Te pedimos, ó Deus, que esses irmãos que ouviram, Senhor, essa palavra, que eles possam compartilhar com outras pessoas. Sabemos que há milhares de pessoas precisando desta palavra. Pai, que essa pessoa que ouviu essa palavra, que desfrutou, Pai, que elas possam ter coragem de enviar para outros. Compartilhar essa palavra com outras pessoas, para alcançar, Pai, aquelas pessoas que estão esperando uma resposta do Senhor. E que essa resposta chegue hoje, cheia de poder, cheia de unção, Pai, cheia de amor. Pai, em nome de Jesus, como sacerdote nessa terra, eu abençoo a vida de cada pessoa que está ouvindo este vídeo. Pai, que está compartilhando este vídeo. Pai, derrama sobre a vida deles 100 vezes mais. Pai, dê-lhes sabedoria, discernimento. Pai, que a Tua presença permaneça com eles, com a família deles todos os dias. Deus, dê ordem aos Teus anjos, para que nenhum mal chegue até a casa deles. Em nome de Jesus, amém. Toma posse aí, meu amado. Um forte abraço e até logo.